Oi, gente, boa tarde, Deus abençoe vocês. Nessa tarde eu vou estar lendo o Salmo 3, viu? E o Salmo 3 vem nos dizer: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará, mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Venha, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas o mal e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amém? Gente, e o devocional de hoje é no livro de 1 Coríntios, capítulo 10 e capítulo 11. No capítulo 10, o apóstolo Paulo vem nos dizer sobre o povo de Israel, né? Ele vem usar de exemplo, na verdade, o povo de Israel que estava seguindo a Moisés no deserto. E aquele povo estava recebendo do mesmo alimento, tanto de bebida como de comida espiritual, que vinha do Senhor Jesus, né? Mas que o Senhor, Deus não estava contente com aquele povo, porque apesar de todos estarem naquela mesma comunhão, naquele mesmo espírito, muitos estavam desagradando a Deus, pois estavam cometendo imoralidade sexual e adorando a deuses pagãos. E acabou que, por conta disso, muitos deles morreram, né? E em seguida, o Senhor vem nos dizer que aquele que pensa que está de pé é melhor que tenha muito cuidado para que não venha cair, porque as tentações irão de vir. E com esse capítulo, o Senhor quer nos dizer o quê? Que assim como na palavra do Senhor fala que tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, o Senhor quer nos dizer mais uma vez sobre essa questão de muitas pessoas ficarem adorando a imagens e a deuses pagãos, porque não há outro Deus que mereça, e não há outro Deus, na verdade, que mereça a honra e a glória e a adoração além do nosso Deus. E assim como esse povo que estava lá recebendo o mesmo alimento espiritual, mas ainda assim se desviaram e começaram a adorar deuses pagãos e resultaram na morte deles, nos dias de hoje também acontece isso. Às vezes, muitas pessoas continuam naquela procrastinação de continuar pecando, adorando imagens e já sabendo que muitos conhecem a palavra de Deus e sabem que a palavra do Senhor condena esse tal ato, né? E muitos continuam. E às vezes, quando realmente a destruição, às vezes a doença, o problema vem, às vezes a pessoa não entende, mas às vezes é por conta dessa atitude que ela está tendo. E em seguida, a palavra do Senhor vem nos dizer que aqueles que pensam que estão de pé, é melhor ter cuidado para não vir a cair, porque as tentações irão de vir. E com esse capítulo, o Senhor quer nos dizer o quê? Muitas pessoas se sentem inabaladas, muitas pessoas pensam que às vezes possam estar realmente de pé demais para vir a cair, né? Mas o Senhor está querendo dizer que as tentações irá de vir e vão vir, mas que Ele irá nos dar força para que a gente possa suportá-las, né? Mas que ainda assim a gente deve vigiar. Porque o Senhor nos dará força, mas tem coisas que a gente pode evitar, tem coisas que a gente pode fugir. Porque para que a gente realmente não venha cair, né? E é isso que o Senhor quer nos dizer também com essa palavra. Agora, já no capítulo 11, o Senhor vem nos dizer sobre a importância da gente manter a ordem na casa dele. E manter a união também entre os irmãos, né? Em seguida, o apóstolo Paulo vem usar também de referência sobre a mulher cobrir a sua cabeça nos cultos, para assim ela venha respeitar o seu marido e principalmente respeitar o Senhor. E na palavra do Senhor vem nos dizer que o homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. E o Senhor vem nos dizer, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. E eu creio que o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele quis usar essa mulher, usando esse exemplo dela ter que se cobrir, né, para assim haver um respeito com o seu marido perante os cultos, né, para que a gente também venha entender que assim somos nós na casa do Senhor, que a gente deve haver um respeito, uma santidade na casa do Senhor, em questão da forma que a gente se veste, da forma que a gente fala na casa do Senhor. Igual essa mulher, né, ela
deve se cobrir para que assim venha respeitar o seu marido e também ao Senhor, assim também somos nós na casa do Senhor. A gente deve realmente ficar vigilante em qualquer sentido, em questão de roupa, em questão da forma da gente andar, da forma da gente falar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um lugar santo, né? Então a gente tem que ficar atento também com isso. Em seguida, o Senhor vem nos dizer a respeito da Santa Ceia. Ele pede que a gente possa se analisar antes de tomá-la, para que a gente não venha tomá-la indignamente, para que assim a gente não ofenda a honra do Senhor Jesus Cristo, né? E acabe pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. E a palavra do Senhor vem dizer que quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição, e assim enquanto uns ficam com fome, outros chegam até ficar bêbados. E o Senhor também em seguida vem nos dizer para que a gente venha ficar atento para fazer a Santa Ceia de maneira santa e que gere união e não desunião entre os irmãos. E com esse capítulo, o Senhor quer nos dizer o quê? Que a Santa Ceia é algo importantíssimo, é algo santo. Mas muitas pessoas hoje em dia têm levado a Santa Ceia como algo de brincadeira. Muitas pessoas vão até a casa do Senhor, elas realmente não se analisam, não vê se às vezes está realmente no pecado, às vezes está cometendo várias realmente iniquidades aos olhos de Deus, mas chega até a casa do Senhor, toma. E aqui na casa do Senhor vem nos dizer que é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já até morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então o Senhor quer nos dizer o quê? Que a Santa Ceia, ela realmente não é somente um cálice ou um pão que você vai estar comendo. Simboliza realmente o corpo e o sangue do Senhor Jesus que foi dado por nós. Então, que a gente realmente deve tipo assim, nos analisar se a gente realmente está digno de fazer tal ato, para que depois a gente não venha ser cobrado e às vezes a gente realmente possa ficar doente, venha realmente a consequência de fazer isso de forma indigna vinha até nós. Então, o Espírito Santo e o Senhor vem nos dizer que a gente venha nos analisar antes de fazer isso, porque isso não é algo de brincadeira. Muitas pessoas pensam que é, mas não é. Então, a gente realmente deve nos analisar. Então, que se você às vezes vê que você não está digno de tomar, então melhor que não tome do que tomar indignamente.